Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Meu nome é Gesiel Sampaio. Vou estar compartilhando com você a nova revista da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, tá bom? Revista Escola Dominical, tá? Essa revistinha aqui, ó, dá para você ver aí, tá bom? Ela tem como tema principal Parábola de Jesus para hoje. Ok? Uma excelente revista, já pude verificar o conteúdo dela e ela tem algumas características interessantes. Por exemplo, ela não vem com data, você pode aplicar ela em qualquer época, qualquer momento, qualquer lugar. Inclusive, ela também é lições bíblicas para culto doméstico, devocional e pequenos grupos, tá? Vem escrito aqui em cima, ó. Você pode verificar aí, tá certo? Muito interessante isso. Você pode aplicar em pequenos grupos, na sua casa. Outra coisa interessante também nessa revista é que ela tem aqui no conteúdo, fora o suplemento do professor, as demais informações estão tudo igual, tanto para aluno como para o professor. Inclusive as páginas da revista. Então, se de repente um aluno se perde, ou até mesmo o professor, às vezes vai verificar algum detalhe na sua aula e perde a página, então a página é igual. Isso dá uma característica de acompanhamento por igual por toda a turma, tá? Ela tem como editor o pastor Samuel Câmara e o comentarista desse trimestre é o pastor Pádua Rodrigues e sua equipe editorial. Ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus de São José dos Campos e teólogo. Com certeza, as informações dessa revista é de grande enriquecimento teológico para mim e para você. E eu vou para o cantinho da tela aqui, você vai me acompanhar, nós vamos abrir aí o primeiro slide desta lição. Vamos lá? Então, essa aí é a capa da revista, uma capa, por sinal, muito bonita. Aqui é a lição de número 1, que tem como tema o que são parábolas e como interpretá-las, tá? Essa lição ela é primordial para nós, tanto cristãos como aqueles que queiram conhecer a Bíblia, e Jesus utilizou-se muito de parábolas, e há de se falar que existe uma forma correta de se interpretar a Bíblia, e inclusive as parábolas. Então, vamos lá. Aqui nós temos o texto áureo da lição, que diz: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Mateus capítulo 13, versículo 10. A lição ela é baseada em cima desse texto, ou texto áureo, que toda revista de Escola Bíblica Dominical tem. Aqui é a verdade prática, que diz: parábola é uma narrativa terrestre com um significado celestial. Essa lição ela tem a leitura bíblica em classe. Está em Mateus capítulo 13, versículos 10 ao 15. Então vamos fazer essa leitura e logo após a gente entra nos tópicos da lição. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe será dado, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados, ok? E agora nós vamos já para o primeiro tópico. Essa revista está dividida em 3 tópicos e no final, que
em outras lições se chama de conclusão, aqui é uma aplicação pessoal, ok? Então, o primeiro tópico aí diz: o que são parábolas? Isso aqui eu achei fundamental nessa primeira lição, porque essa revista ela traz algumas definições super interessantes, tá? Primeiro item aí, definição, depois o subtópico 2, o que não são parábolas, e subtópico 3, erros a se evitar. Então, na definição, nós temos aí uma definição simples, que significa parábola, uma história que coloca uma coisa ao lado de outra com o propósito de ensinar. É uma comparação colocando o conhecido ao lado do desconhecido com o propósito de esclarecê-lo. Então, era comum Jesus sempre utilizar-se de parábolas para que as pessoas entendessem de uma forma mais simples o reino dos céus e o evangelho, tá? Então, ela vem de uma palavra grega parabole, tá? Que é a forma portuguesada da palavra parábola, porque se Jesus fosse falar das coisas do reino sem utilizar-se de parábolas, as pessoas não iriam entender. Ou alguns até entenderiam, mas a maior parte não entenderia. Tanto que até Jesus falando através de parábolas, alguns discípulos dele tinham algumas dúvidas e até ele pedia alguma explicação a mais do que ele estava falando, ok? Outra coisa interessante dentro desse subtópico 1 aí de definição é que no Antigo Testamento também existe algumas parábolas, não são muitas, tá bom? É possível você encontrar um total lá de 12 parábolas, mas na própria lição vem aí 3 referências de parábolas no Antigo Testamento. E uma que é muito conhecida é a repreensão do profeta Natã, que ele chega a Davi e o repreende devido a uma atitude que ele teve quando ele tomou Batseba por mulher, que era mulher de Urias. E ele vem e conta aquela história, né, de um pobre homem que tinha uma ovelhinha e um outro homem rico que tinha muitos bens, enfim, muitas ovelhas, e ele toma essa única ovelhinha desse homem e no final o profeta Natã o repreende e diz: você, esse homem. Então ali ele utilizou-se de uma parábola no Antigo Testamento. Outra coisa interessante aqui para a gente já fechar esse primeiro subtópico da definição é que no Novo Testamento as parábolas de Jesus constituem aproximadamente 35% de seus ensinos. Agora nós vamos aí para o subtópico 2, o que não são parábolas. Então não adianta somente a gente definir o que é parábola e não dar uma definição do que não é parábola, porque a parábola ela tem alguma semelhança com outras figuras de linguagem. Parábola não é uma palavra fixa do Evangelho. Parábolas é um tipo de linguagem que se chama figuras de retórica, que ela está incluída dentro da língua portuguesa. E em qualquer país existe parábola e existe figuras de retórica. Então, a parábola pode se assemelhar a outras figuras de retórica. Então, aqui nós vamos comentar um pouco sobre isso, ok? Por exemplo, no número 2 aí, o que não são parábolas? Está dividido em 3 alíneas, né? A linha A, que significa não são quebra-cabeça nem enigmas. A letra B, ela também não são mitos ou fábulas. Isso aqui também é importante a gente salientar isso, porque as fábulas e os mitos, eles estão dentro da categoria de linguagem que os elementos são irreais e as situações são impossíveis. Se você perceber, tudo que está relacionado a mito e fábulas, a linguagem dele, que ele utiliza-se de situações irreais e de forma impossível, que a característica dele é, enfim, mito e fábulas, o que é diferente da parábola. A parábola, quando Jesus citava uma parábola, ele contava um fato do conhecido ao lado desconhecido com o propósito de esclarecê-lo, né, de uma coisa comum no dia a dia e uma coisa possível de acontecer, tá certo? Como é, por exemplo,
as parábolas da semeadura, a parábola das 10 virgens. Então ele pega coisas simples, usa uma linguagem simples para trazer uma informação do reino de Deus, ok? Na linha C, temos aí também outra informação que está dentro do que não são parábolas, do subtópico 2, que diz, também são diferentes de provérbios. Os provérbios são semelhantes em propósitos, tá? Provérbios são semelhantes em propósito no que diz respeito a parábolas, mas parábola não é provérbio. Tem que saber definir isso aí na revista. Está bem esclarecido isso. Mas um provérbio é caracteristicamente um ditado curto e direto, cujo sentido é evidente. Já a parábola tende a ser mais longa. E no número 3, aí, no subtópico 3, erros a se evitar, tá certo? Então, eu vou aqui mostrar para você, nessa lição, vou voltar aqui rapidamente só para mostrar para você que eu utilizo esse livrinho aqui, ó, Hermenêutica, tá bom? Um livrinho fino e pequeno, tá? Ele tem poucas páginas, tem apenas 126 páginas. Eu adquiri esse livrinho no ano de 1999, muitos anos, quase 20 anos atrás. E esse livrinho, ele tem muitos conteúdos importantes para você que quer ser um professor. Você simplesmente não é somente querer ser um professor, mas você quer saber interpretar bem a Bíblia, e inclusive as parábolas, que é a lição de hoje. E aqui vem explicando sobre várias figuras de retórica. E dentro das figuras retóricas está aqui a parábola, ok? Então, por exemplo, aqui na parábola, vou encontrar a página aqui, página 85, 81 melhor, eu já estive lendo ele. Ela lá no finalzinho desse livro diz que não se esqueça de que as parábolas, como as demais figuras, servem para ilustrar as doutrinas e não para produzi-las. É o que nós vamos ver agora nesse terceiro subtópico aí, erros a se evitar. Então, no subtópico 3 também vem dividido aí em 3 alíneas. A primeira linha A diz o seguinte: jamais tente estabelecer uma posição doutrinária somente por uma parábola. Já ouvi preletores pegar a parábola das 10 virgens e dizer que 5 são loucas, 5 são prudentes, isso está no texto, mas ele depois explicar que essas 5 que são prudentes são a igreja que vai subir, e as outras 5 imprudentes é a metade da igreja que vai ficar. Ou seja, 50% sobe e 50% fica. O objetivo de Jesus não era esclarecer a quantidade de pessoas que vai subir, a quantidade que vai ficar. Se for assim, no mundo inteiro, 50% de todo mundo que faz parte de uma igreja vai subir e os outros 50% vai ficar. Isso não é verdade, isso é uma forçação de barra, uma forma errada de se interpretar a Bíblia e, especificamente, nesse momento, parábolas, ok? Você, quando vai fazer uma leitura da Bíblia, você tem que, dentro daquele texto, você tem que ver o contexto, você tem que analisar a quem estava sendo direcionado aquela palavra, as palavras em que diz respeito a hebraísmo, isso também é uma figura de retórica, a forma que se falava na época, como foi direcionado a que época, que povo, a que local, que ambiente, que cidade, tudo isso tem que ser levado ao pé da letra, para que não haja uma interpretação errônea. Então, dentro desses erros a evitar da linha A, tem mais um comentário interessante aqui que diz o seguinte: estas ilustrações são mais destinadas a serem janelas de racionalidade do que pedras de fundação doutrinária. Então, quando Jesus ele estava ensinando por meio de parábolas, ele não estava ali estabelecendo, propriamente dito, uma doutrina, mas ele estava querendo trazer uma verdade de algo imaterial para algo espiritual, para que as pessoas pudessem entender o reino de Deus, né, pudessem entender as coisas espirituais, tá certo? Seu papel, em vez de declarar doutrinas, na verdade, é ilustrar uma ou mais facetas significativas das doutrinas bíblicas. O objetivo não é deixar
claro, aqui a fundamentação de uma doutrina através de parábolas, mas os significados das várias faces de uma doutrina bíblica. Isso era o objetivo, esse é o objetivo. A interpretação das parábolas continua tendo a mesma validade nos dias de hoje. A linha B diz o seguinte: não se perca nos pormenores da parábola. Os pormenores de uma parábola, às vezes, podem ter significado, mas, na maioria das vezes, eles não contêm nenhum significado oculto e são simplesmente designados a preencher a história. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, ali, se nós formos analisar, existe o pai, existe o filho pródigo, que foi aquele filho que foi embora, e existe o filho que ficou. Então, já ouviu-se também falar, pregações, ministrações, e a pessoa perguntar onde estava a mãe do filho pródigo. Ou seja, o texto não fala nada sobre a mãe e começa a botar culpa na mãe porque o filho pródigo foi embora, porque a mãe não estava presente. Então isso é uma forçação de barra, o texto não fala nada sobre isso, e o propósito de Jesus não foi deixar esclarecido que o filho pródigo foi embora porque a mãe não estava presente e que o que estava em casa não recebia amor da mãe, que a mãe estava em algum outro lugar menos ocupado com seus filhos. Então isso também é importante nós salientarmos aqui nesse subtópico de erros a se evitar. Nós temos que ver qual é o fundamento e qual é o principal ensino que Jesus está querendo trazer no que diz respeito àquela parábola, ok? A parábola é uma narrativa que, para fazer sentido, precisa que cada detalhe se encaixe, mas na interpretação não precisamos achar uma verdade para cada parábola, para cada palavra, desculpe. Então, temos que tomar muito cuidado para não forçar a barra e querer dizer uma coisa que o texto não está dizendo. Temos que ter ética na interpretação e também um entendimento de figura de retórica, ok? Agora nós vamos para o segundo tópico, aí o primeiro tópico que é o que são parábolas. O segundo tópico da lição diz como interpretar as parábolas. E no subtópico 1 diz considere o contexto, o 2 procura a verdade principal e o 3 faça a aplicação pessoal, ok? Então, por exemplo, as 3 maravilhosas parábolas sobre as coisas perdidas em Lucas 15, o capítulo dos achados perdidos da Bíblia, foram uma resposta aos ataques feitos contra Jesus pela má companhia que ele estava mantendo. Então, repare que essas parábolas aqui está sendo direcionada a essas pessoas que o estavam acusando devido a ele andar com determinadas pessoas que os fariseus ou outras pessoas daquela época achavam que não deveriam andar, já que ele se considerava um homem santo. Então Jesus ele já tinha uma palavra direcionada para eles em forma de parábola, ok? Então, por exemplo, se Jesus iria direcionar uma mensagem de salvação para um judeu, a mensagem seria de uma forma. Quando era para os gregos, era de uma forma diferente. O Ciro Fenício e assim sucessivamente. Jesus sempre tinha uma mensagem diferente, então isso tem que se levar em consideração. Por exemplo, se você vai trazer uma mensagem, um culto ar livre, uma mensagem geralmente tem que ser o quê? Uma mensagem evangelística. Se você vai ministrar dentro de uma igreja em um culto que não é um culto evangelístico, mas um culto, de repente um culto fechado para os membros, então a mensagem é uma mensagem diferente. E assim sucessivamente, por exemplo, um dia de Santa Ceia, então é uma mensagem que vai trazer à memória o sacrifício de Cristo, sua morte, enfim. Então isso aqui deve ser aplicado no momento da leitura e interpretação da Bíblia, para que não haja erros, né? Aí no subtópico 2, procura a verdade principal, o pastor Pado, aqui na revista, ele vai dizer o seguinte: por exemplo, ao contar a parábola do rico insensato, o contexto deixa claro, tanto no início quanto na conclusão, qual era o objetivo desejado. Jesus está claramente falando dos perigos da ganância e avareza. Então, repare, se nós não soubermos interpretar corretamente a Bíblia, nós poderíamos dizer que ser rico ou ter dinheiro era pecado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que existe um perigo na ganância, né,
de ter as coisas, bens materiais, e da avareza. Aí que está o perigo e aí que o pecado ele se desenvolve. E no subtópico 3, faça aplicação pessoal, o que eu devo fazer depois que eu leio uma parábola? As perguntas que eu deveria fazer para mim. Primeiro, encontrei a mim mesmo nesta parábola, ou seja, eu posso me enquadrar, posso me incluir dentro dessa parábola? Logicamente que sim, porque as parábolas que Jesus sempre mencionava, embora ela tivesse um momento direcionado para um povo, para um grupo de pessoas, mas ela é válida para todos, tá? Ela é válida para nós. Número 2, quais mudanças em minha vida e em meus pensamentos esta parábola exige de mim? E número 3, no que esses princípios me atingem? Então, tudo isso é importante para que eu possa entender o sentido fundamental daquela parábola. O que Jesus quis dizer ali? Qual é o ponto principal? Qual é o ensino pedagógico que ele estava trazendo ali para que eu possa aplicar esse texto na minha própria vida, ok? E agora nós vamos para o último tópico, que diz: por que Jesus ensinou por parábolas? E o subtópico 1 diz: para cumprir as Escrituras, o 2, por seu valor pedagógico, e 3, para usá-la como um filtro. E no 1, diz o seguinte: quando fizeram essa pergunta a Jesus, ele respondeu dizendo que seu método, entre outras coisas, visava cumprir a profecia de Isaías a seu respeito. Por quê? Os irmãos, o irmão deve lembrar que no início nós lemos um texto que, inclusive é o texto áureo da lição, que alguém chegou para Jesus e perguntou por que ele ensinava através de parábola. Então, a resposta de Jesus era para se cumprir uma profecia lá de Isaías, ok? É interessante também que esse aspecto do ministério de Jesus também estivesse profetizado, tá? Mas não foi unicamente Isaías que falou a seu respeito. Em Salmo 78, verso 1, verso 2, Asaf fala sobre isso. Mateus, capítulo 13, verso 35, diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ok? Número 2, por seu valor pedagógico. A parábola tinha um valor significativo muito grande, muito profundo, porque muitas pessoas não estavam acostumadas essa linguagem do reino dos céus. Quando Jesus veio trazer esse ensinamento, não era comum, eles nunca viram, eles nunca tiveram a oportunidade de ver alguém chegando, curando, fazendo maravilhas e ensinando com tanta autoridade como Jesus fazia. Então isso, para todas as pessoas de modo geral, independente se ela era judeu, se ela era grega, não importa, mas era algo novo. Então, muitas dessas pessoas não conseguiam entender. Então, devido a esse valor pedagógico, Jesus ensinava por parábolas. E aqui na revista, no que diz respeito ao valor pedagógico, ele também está dividido em 5 alíneas. A primeira diz o seguinte: a parábola é de fácil fixação na memória. Ou seja, é bem fácil de se entender um comentário, uma história, um relato, quando ela é feita através de parábola, porque a parábola ela tem uma apresentação em forma de história. Se você pega um grupo de crianças, você fala, vamos contar uma história. Geralmente, de modo geral, as crianças já tentam arrumar um local para se aconchegar, para se sentar, porque história é algo atrativo. E as parábolas eram em forma de história. Então, isso se tornava algo, além de ser bom, de se ouvir, também de fácil fixação. Dificilmente as pessoas iriam se esquecer daquele relato, daquela história, né, daquela parábola que Jesus estava contando, tá certo? A linha B diz: a parábola reclama, ou seja, reivindica do ouvinte a busca da explicação
instigando a curiosidade e facilitando o aprendizado. Então, na verdade, é isso que acontece. Quando você ouve uma história que você não entende bem e no final não fica bem esclarecido, o que você vai fazer? Provavelmente você vai tentar buscar uma explicação melhor daquilo ali, daquilo que foi contado. Por quê? Porque ela chama atenção, ela é atrativa. A linha C, a parábola estimula uma ação reflexiva do ouvinte, instigando a ação, né? Por exemplo, o bom samaritano, que Jesus no final diz qual o fechamento daquela parábola. Vai, tu e faz o mesmo. Ou seja, se tu vê alguém passando necessidade, precisando de ajuda, você deve fazer o mesmo. Não é esperar pelo outro que está ao teu lado, não é esperar por A, B ou C, mas é você ir lá e fazer o mesmo. Ou seja, ajudar, alcançar aquela pessoa, entendeu? Através de uma atitude de amor, atitude de fé. Ok? E a linha D, a parábola podia ser, conforme o contexto, provocativa e até mesmo subversiva, sem necessariamente ser ofensiva. Então ela tinha esse sentido também de provocar, mas sem ofender. Jesus tinha muito esse costume, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não é uma parábola, mas é uma história de Jesus, quando aquela mulher foi pega em adultério e colocada ali entre Jesus e aqueles fariseus, aqueles doutores que estavam ali que pegaram ela, eles disseram, olha, essa mulher foi pega em adultério, na lei diz que tem que ser apedrejada. E Jesus vira, né, e fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus ali, ele estava o quê? Provocando, mas sem ofender, porque na verdade o que Jesus estava dizendo não era algo que estava acontecendo. Todos eles tinham pecado, nenhum deles tinha autoridade de apedrejá-la. Então todos tiveram que sair, tá certo? A linha E, perdoe, a parábola, diferente de um discurso comum, deixa uma impressão duradoura e efetiva. Por exemplo, Jesus poderia ter dito, vocês devem ser persistentes em suas orações. Mas Jesus, em vez de falar dessa forma, que nós devemos persistir nas nossas orações, o que Jesus ensinou? Ele deu um exemplo de um juiz injusto que não temia Deus, nem os homens, enfim, mas uma mulher necessitada começou a clamar de noite para que esse juiz atendesse o seu pedido. O que ele fez? Ele foi lá e atendeu o pedido daquela mulher, tá certo? Então, o ensinamento aqui dessa parábola do juiz injusto é que se aquele homem injusto, juiz injusto, né, ele foi lá e atendeu aquela mulher, quanto mais Deus, que é um pai bondoso, amoroso, que ele não é capaz de fazer pelos seus filhos, tá certo? Agora, no último subtópico aí, para usá-la como filtro. Às vezes a gente pode pensar que Jesus utilizava-se de parábolas para facilitar a linguagem de todos. Sim, é isso que nós comentamos até o exato momento. Mas tinha pessoas que não entendiam de modo nenhum, entendeu? Tanto que Jesus falava, olha, eles vão ouvir, mas não vão entender. É isso que nós lemos no início? Então, esse texto que Jesus citou está relacionado ao subtópico 3, quando diz para usá-la como um filtro. Jesus não tinha o objetivo de esconder nada. Só que existiam pessoas que elas realmente estavam sedentas de ouvir Jesus, enquanto que outros não queriam saber do Evangelho, não queriam saber de explicação nenhuma. Então, tanto faz para eles entender ou não entender, eles não estavam se importando com o que Jesus falava. Por isso que Jesus, na verdade, ele não queria lançar pérolas aos porcos, ele não desperdiçava parábolas. Tanto quando ele chegava em determinados lugares, ele não era bem recebido, ele saía daquela cidade, inclusive em muitos lugares que ele foi, ali ele não fazia muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Aquele povo não queria saber das coisas de Deus. Ok, meu amigo? E agora vem a aplicação pessoal. Na aplicação pessoal diz o seguinte, as parábolas constituem uma parte significativa dos ensinos de Jesus. Compreendê-las é crucial
para assimilarmos os valores espirituais do reino, ok? Então, nesse momento que você possa pegar todo esse conteúdo, essas informações, que você possa aplicar isso à sua vida, que você possa fazer uma análise crítica, de interpretação fundamentada da palavra de Deus e no que diz respeito às parábolas de Jesus. Ok? Fica um abraço para você, meu irmão, meu amigo, minha irmã. Que Deus lhe abençoe. Se você for aplicar essa lição na sua igreja, na sua congregação, na sua casa, em um PG, pequeno grupo, que Deus lhe abençoe, que dê crescimento, que as pessoas possam entender mais de Deus acerca da sua palavra, que ela é poderosa para trazer vida para todos nós. Amém? Então, um abraço para você, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.